Fala pessoal, vamos falar um pouco sobre a suspensão, né, da lei da dosimetria por parte do Alexandre de Moraes. O assunto já rolou, já faz algumas semanas, né, tanto da aprovação no Congresso com a derrubada do veto do Lula, como da entrada dos recursos por parte dos advogados de defesa dos perseguidos, né, presos nos porões do STF, né, do dia 8 de janeiro. Então, isso aí todo mundo já sabe. Mas agora vamos fazer uma análise do contexto geral, né? E a inocência, vamos dizer assim, da oposição nesse caso. Porque o Alexandre de Moraes, ele é um psicopata. Ele tem traços de psicopatia. Isso é identificado. Você pode pegar qualquer psiquiatra, ele vai identificar isso. Pois você identifica traços de psicopatia numa pessoa que faz um acordo aqui, fala uma coisa aqui, e daqui a 5 minutos ela muda de postura. Não é mudar de opinião, é mudar de postura completamente. Isso não é só questão de caráter, isso é questão cognitiva, isso é óbvio. Um juiz da Suprema Corte que se comporta, né, no estádio de futebol mostrando o dedo para a torcida, você já pega por aí, não é só mau comportamento de mau caratismo. Porque se você pega a vida pública do Alexandre de Moraes antes dele ser alçado ao STF, não era nada disso. Você pega livros dele falando sobre direito, não é nada do que ele se aplica hoje. Até o início dele no STF também não foi assim. Então, não é que o sujeito de uma hora para outra ele tá surfando em onda. Isso é típico de traço, sim, de desvios mentais, né? Aí também, óbvio que tem os problemas de caráter, né, que leva ele a tomar essas ações, todas essas medidas que a gente já sabe, né, autoritárias e ilegais a favor do Estado narco-comunista corrupto que tomou o Brasil. Mas vamos lá. Ele derruba não, suspende a própria medida que, segundo as fontes, ele mesmo, junto ao Gilmar Mendes e aquele núcleo do STF, que está por trás da farsa da trama golpista, é, é, negociaram, né, para que não tivesse a anistia, que é o correto, né, para essas pessoas injustiçadas, para os perseguidos políticos do 8 de janeiro, que não cometeram, obviamente, crimes nenhum, ou se cometeram foram delitos leves de invasão de prédio público ou de depredação de patrimônio público, né, como todas as manifestações na história desse país resultaram, e não de atos terroristas ou atos antidemocracia, que foi o que tentaram emplacar para criar toda essa farsa a favor do sistema anarco-corrupto comunista, né, que comanda o Brasil, que é o verdadeiro sistema que poucas pessoas conseguem entender, o que é de verdade, o que está por trás e toda a trama, todos os seus agentes e tentáculos por trás. Mas assim, ele mesmo foi um dos que ajudou a redigir esse texto. E quem disse isso foi o próprio relator do texto, né, da dosimetria, que é o que deu. Que é o que deu, já que não tinha anistia, porque o Congresso não ia comprar essa briga, foi o que deu. Que foi o próprio relator Paulinho da Força. Disse que negociou com Congresso, Câmara e Senado, Planalto e STF. Lembrando que STF não tem que entrar em negociação política com ninguém. Muito menos em lei que pode ou ser criada pelo Congresso Nacional. Óbvio que o papel original do judiciário seria analisar o mérito constitucional da coisa. Lembrando que dosimetria, já no começo da conversa, quem dá é judiciário, não era Congresso. Congresso dá anistia, mas como o próprio Alexandre de Moraes e STF negociaram que não teria anistia, porque ia invalidar todas as atrocidades que eles mesmos fizeram, e eles teriam que responder isso judicialmente como abuso de autoridade, então se fez esse cambalacho de dosimetria. A direita aprovou, adorou, o centrão fez isso para ficar bem com o público em época eleitoral. Ó, eu ajudei a libertar o pessoal, mas também ficou ao lado do STF, ó, eu não discordei da sua colocação, da sua condenação. Então se fez esse acordão. Se usou o judiciário, que hoje é o grande agente desse sistema. Não tem nada de judiciário, de nada de análise de mérito, de constituição, de porcaria de porra nenhuma disso. Então, o próprio Alexandre de Moraes, essa lei aprovada, Lula vai lá, faz o seu papel para o seu público, que era barrar, né, não aprovar essa lei. Cabe o Congresso foi lá, derrubou o veto,
O próprio presidente do Congresso, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi lá, assinou, porque o Lula fugiu de assinar, para não ficar mal também com o seu público. Mas tudo já combinado lá com o governo americano. Inclusive foi isso que resultou no fim da Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes e sua esposa. Isso é um fato. Aprovado. Alexandre de Moraes vai lá e derruba. Alguém esperava alguma coisa diferente de um sujeito que já cometeu diversas ilegalidades dentro de um processo falso para punir pessoas e perseguir inimigos políticos? Aquela imagem da direita comemorando essa dosimetria lá, deu até dó. Então eu não estou falando aqui esse vídeo para falar do Alexandre de Moraes e do fato. Ele barrou. Isso é óbvio. Vai pro plenário votar se é constitucional aí não. E alguém acha que o plenário, né, vai fazer uma decisão contrária? A gente hoje tem 10 ministros, né? Porque o Messias, ou Bessias, foi rejeitado pela primeira vez na história, né? Grande derrota do governo Lula. Na verdade, não é nem só derrota do governo Lula, mas vitória do Centrão, não é da direita, do Centrão, que é o Rodrigo Pacheco. Mas isso é outra história. Então nós temos hoje 10 juízes no STF. Dos 10, 7 são a favor do esquema. Vai pro plenário. Alguém acha que vai ser votado que é constitucional isso? Óbvio que não. Então hoje teve vitória. Nenhuma, zero. Acompanhe um vídeo muito interessante que é do Jeffrey Schickini falando sobre isso, porque ele é um sujeito com autoridade, né, conhecimento jurídico e etc. A única solução para essas pobres pessoas coitadas e os perseguidos políticos do alto escalão, até o presidente Jair Bolsonaro, ministros, assessores e etc., é entrar com recurso da pena. Revisão de pena. Dessa forma, foi essa manobra jurídica que fez o Lula ser liberto ou descondenado. Entendeu? Foi dessa forma. Faça uma pesquisa, pesquisem aí, né, sobre isso. Como o Lula foi solto e qual foi a manobra? Foi essa. Então você vai usar essa lei de dosimetria, mas para revisão de pena. Porque a revisão de pena cai aonde? Não cai mais no relator e naquele grupo de juízes que deram a sentença, que foi a primeira turma, aqueles 4-1, né, que o Fux foi voto vencido. Quem vai reanalisar isso, que aí é caso por caso e não na baseada, na ilegalidade, como foram feitas as condenações, as falsas condenações, vai ser analisado caso por caso, revisão criminal. E isso vai ser feito na segunda turma. Aliás, já foi a defesa do presidente Jair Bolsonaro, entrou com esse recurso na segunda turma e caiu para o Nunes Marques. Ou seja, lá está Nunes Marques, Luiz Fux, André Mendonça, né? São 3 juízes ali que a gente pode analisar assim de boa índole, de caráter, né? Que já se colocaram ao contrário essa farsa toda. E aí tem o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Ou seja, na segunda turma, ainda que fosse analisado um recurso pela segunda turma inteira, é 3-2. Foi assim que o Lula foi solto, pessoal. Não foi só uma canetada apenas. Teve também, mas não foi só isso. Foi reanalisado por uma turma. Então a revisão criminal. Porque o Alexandre de Moraes, o que ele fez? Ele deu risada. Ele, psicopata que é, né? O Mussolini brasileiro. Vamos lá, aprovem isso que eu tô falando, vai ser assim. Foram lá, aprovaram, comemoraram. É? Legal. Então não vai ter mais nada. É tipo o Kiko emprestando a bola e tomando. Quando o Chaves ia dar o primeiro chute na bola para brincar, ele tomava a bola. Besta, trouxa. Acreditou mesmo? Então, meus amigos, a oposição no Brasil, ela vive de lampejos, de migalhas. Alexandre de Moraes joga uma migalha lá. Nossa, que legal. Vamos comemorar. Não tem nada para comemorar. Absolutamente porra nenhuma para comemorar. E quem acha que a direita esse sonho maluco dela de fazer 60 senadores para colocar um impeachment, para primeiro fazer um presidente do Senado realmente de direita, né? Se é que existe alguém de realmente a direita e o conservador nesse jogo todo. Mas se alguém acha que vamos fazer esses 60 senadores na construção política, nesse monte de briga e picuinha que tem aí, para tirar Alexandre de Moraes e o sistema arco-corrupto comunista de vez, aí sim afetar ele, tire o cavalo da chuva. Tire o cavalo da chuva. Então essa lei da dosimetria
já foi um cala-boca feito para exatamente ser um cala-boca e terminou exatamente sendo um cala-boca, que gerou muitos risos para Alexandre de Moraes. Então a única saída é revisão criminal. Assista um vídeo do Jeffrey Chikine falando sobre isso, um especialista falando sobre isso.